falando de um tema muito importante e delicado, viu? Os transtornos alimentares. E uma época, né, em que as redes sociais dominam as nossas vidas, a exposição constante, a imagem idealizadas e padrões de beleza, muitas vezes irreais, tem causado uma grande distorção na percepção do corpo e da alimentação saudável. Essa influência, gente, pode gerar ansiedade, baixa autoestima e, em casos mais graves, levar ao desenvolvimento de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. E para entender melhor esses desafios e como enfrentá-los, estamos recebendo aqui hoje a nutricionista, né, Stephanie Kelly Souza, que vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas e dar algumas orientações aí fundamentais para prevenir e tratar essas condições. Seja muito bem-vinda, Stephanie, um prazer te receber aqui hoje. O prazer é meu, Roberta, de falar falar de um assunto tão importante quanto esse, né, que acomete tantos brasileiros, né, jovens e também adolescentes. Olha só, vamos começar então explicando para quem está em casa o que são esses transtornos alimentares. Eu já falei 3 aí que a gente já está batendo um papo aqui nos bastidores e falando que eles são os principais. Exatamente, Roberta. Os transtornos alimentares hoje faz, infelizmente, parte, né, do dia a dia de muitos brasileiros, né? Então, o que é os transtornos alimentares de uma forma bem enxuta, né, para o pessoal entender? Então, é quando você começa a comer as emoções. Você começa a comer as emoções de uma forma descontrolada, que está associado a baixa autoestima, que está associado muitas das vezes ao bullying que sofre no dia a dia, tá? E que muitas vezes veio acometido de uma infância, tá? Então, o transtorno alimentar, ele se faz presente hoje muito no dia a dia de muitos brasileiros. Mas entrando ali no aspecto de quais são os principais, né, transtornos alimentares, a gente pode fazer ali o uso da bulimia, né, bulímico, pessoal bulímico ali, anorexia. Então, o bulímico, por exemplo, Roberta, ele se dá muito com você comer as emoções no sentido de estar sentindo culpado. Então, ele vai lá, come, então ele tá feliz, ele tá triste, ele come e depois ele se sente culpado. Então, aquele sentimento de culpa faz com que ele vai lá e vomite, né? Então, geralmente o bulímico ele vai tentar colocar para fora ou vomitando ou se não com laxante, né? Então, induzindo uma diarreia, induzindo algo para tentar expulsar. Por quê? Porque no momento de tristeza, ele foi lá e comeu as emoções. A gente fala isso muito no consultório, né? Não coma as emoções, trabalhe as emoções. Entenda o porquê que você está tendo esse comportamento de buscar um conforto na comida, né? Eles buscam um conforto na comida. E muitas das vezes é num doce, não de forma geral só em doce, mas doce, comida, algo que dá prazer. Né? Eu costumo falar que é um comfort food, né? Comfort food. Eles querem, ainda mais agora no friozinho, eles querem que alguma coisa gostosinha, que eu falo, né? Para estar conseguindo comer e depois se sente mal. Olha no espelho, se sente culpado, né? Olha no espelho, se sente má com ela mesmo e aí tenta colocar para fora. Isso aí. Esse é o bulímico. Tem o anorexo, né? O anorexo tem uma distorção da imagem. Então, ela se olha no espelho e já vê uma imagem distorcida. Ou seja, ela não consegue se ver, às vezes, magro. Ela está, às vezes, eutrófica, no peso normal, mas ela não consegue se ver assim, né? Então, ela é uma distorção da imagem, que muitas das vezes também vem ali na criação, tá? Já tem estudos mostrando, né? Então, a forma com que você lidar na infância, isso vai reverberar na sua fase de adolescência, sua fase adulta também, tá? E é claro que tem também hoje a internet, né? Buscando aquele corpo perfeito, as blogueiras tentando mostrar, e aí tem uma distorção de imagem total, né? Acha que precisa ter aquele corpo perfeito, que tem que ter aquele corpo muito esbelto, muito magro. Com certeza, né? tem e muita acha pressão que isso estética, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Stephanie. Vamos falar de um outro transtorno, né? Que é o transtorno da compulsão alimentar periódica. Quero saber qual que é a diferença dele para esses outros 2 que você comentou. Então, o transtorno da alimentar, ele também tem uma distorção da questão da alimentação. Então, ele não tem controle do que ele está consumindo, tá? Então, ele vai consumir de uma forma exagerada, tá? O que ele tá, e ele não percebe. Ele não consegue perceber que ele está tendo essa compulsão mesmo dessa alimentação, de uma forma exagerada. Então essa, vamos dizer assim, é a grande diferença. E isso ele vai trazendo para a fase adulta, sem perceber.
tá? Ele vai trazendo isso para a fase adulta sem perceber. Então, você já viu as pessoas que chegam na fase ali dos 20, 30 anos, que tem um paladar infantil? Com certeza, conheço. Isso vai. Você conhece algumas amigas, alguns amigos que têm um paladar sim. infantil? Você em casa talvez também tenha um paladar infantil, mas tem essa dificuldade, porque na infância, na fase ali, ela não conseguiu se adaptar e não conseguiu experimentar mesmo outros alimentos, e aí ela foi para a compulsão. Então, assim, ela não tratou, na verdade, a parte emocional também, porque isso está muito ligado à parte emocional, viu, Roberta? Então, quando a pessoa come as emoções, tem algum distúrbio por trás disso na fase emocional. Por isso que a gente, tratar distúrbios e comportamentos, né, transtornos alimentares de uma forma geral, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso que ela faça a terapia, eu oriento, né, quando geralmente não vem ao consultório que está fazendo, eu preciso que eu oriento para fazer, e também com um médico especialista na área. Porque a nutrição, ela vai conseguir ajudar demais. A gente fazendo ela enxergar primeiro, ter a noção que ela tem isso. Porque muitas pessoas têm o transtorno alimentares, mas não sabem que tem. Olha só, caramba, como é que faz para identificar então, né? Quais são os sintomas aí mais comuns, físicos e psicológicos, como você já comentou? Quando você já percebe que você come, eu vou focar muito em comer as emoções, gente, porque isso é um sintoma muito clássico. Então, quando você percebe que quando você tá triste, você vai lá, pega um chocolatinho e tem que você senta na frente da televisão e que você quer comer aquele chocolate de uma forma geral. Ou quando você tá feliz e você também quer comer aquele chocolate. Ou, eu falo chocolate porque geralmente é o que libera dopamina e serotonina, e vocês querem ali aquele chocolatinho, ainda mais agora no friozinho. Mas quando você começa a perceber que você está descontando as suas emoções na comida, que você não está comendo simplesmente por fome. Então, por exemplo, eu como independente de estar com fome ou não. Eu como de uma forma descontrolada. Então, assim, às vezes a pessoa ela não está com uma fome, mas tem a comida ali e ela quer comer. E ela sabe que ela não está com fome. Quando eu tenho essa percepção de eu vou comer independente de estar com fome ou não, isso é um sinal bem clássico e já preocupante. Olha só, sinal de alerta, então dica, né, para quem está em casa se atentar a Exato. esse tipo de fator, enfim. Vamos falar agora sobre essa pressão estética, você já comentou, as redes sociais de fato vêm aí de uma forma que vem fomentando cada vez mais essa busca pelo culto perfeito do corpo, né, que é irreal, a gente sabe. Sim, sim. Infelizmente é uma pressão que aí afeta muito essa parte psicológica, né? Essa parte estética, que aí aumenta mais ainda o transtorno alimentar. A pessoa, ainda mais o bulímico, né? Ela fala, nossa, mas a pessoa às vezes come tudo, as blogueiras geralmente mostram que come de tudo e tudo mais e não engorda. Por que ela faz isso e eu também não consigo ter esse corpo, essa estética, né? Muito de uma forma exacerbada. Ou se não, Roberto, o que acaba acontecendo? Ela come e desconta no treino. Acontece demais. Então, já viu aquela questão? Eu como porque eu treino. Eu treino para comer. Eu treino para comer, também tem essa. E aí, como que faz? A pessoa, ela não tem autocontrole, né? Ela não percebe que ela não tem esse autocontrole e aí ela vai lá e vou treinar. Então, assim, hoje as pessoas têm que ter essa percepção mesmo de entender como que eu posso me nutrir de fato, né? E aí no consultório eu pego alguns casos desses e a gente, às vezes, falta de algumas vitaminas, simplesmente com alguns exames, a gente consegue identificar algumas faltas de algumas vitaminas, por exemplo, do complexo B, o triptofano também, que a gente consegue ajustar e melhora também essa parte do transtorno. É claro que a parte mental é a parte principal que a gente vai precisar trabalhar, mas a gente ajustar a alimentação dessa paciente vai se fazer necessário com algumas suplementações, inclusive, com a fitoterapia, né, que é a parte que eu também trabalho hoje no consultório, para ajudar junto com a alimentação esse paciente que tem o transtorno alimentar, tá? Inclusive também com essa parte aí de excessivo, né, de cultura, do exagero para o corpo, né? Então, se tem tratamento para ambas partes. O Stephanie, você comentou, né, tocou num ponto importante, que é essa questão de se olhar, né, do autocuidado, de se auto-observar, então, para ver se identifica ali os sinais. Agora eu quero saber como que a gente faz, né, se a gente é familiar ou amigo e identifica um sinal de alerta ali no paciente que não tem essa percepção.
tem um jeitinho assim de chegar nessa pessoa e falar, olha, tô precisando aí? Dá um toque, né? Aquele toque amigo, né? Então, essa questão de você tá triste, ou a pessoa, por exemplo, brigou com o namorado, alguma coisa nesse sentido, de emoções mesmo. E você já percebe que ela quer comer algo gostoso. Ela quer realmente afogar as mágoas na comida. Então, chega para ela e fala, olha, você já percebeu que você está sempre, né, comendo ali para se sentir bem? Você está sempre comendo para liberar dopamina, para liberar... É que você não vai falar assim, né? Mas é difícil, às vezes, você dar um toque, né? Que às vezes a pessoa pode se sentir magoado. Mas se você é uma pessoa mais íntima, né? Você chega para ela e fala, olha, você já percebeu que sempre você está comendo e você, às vezes, não está com fome? Você já percebeu? Porque a pessoa também tem que ter essa autoanálise. Fala assim, olha, faz em casa aí um exercício, inclusive. Você tá com fome? Eu faço isso no consultório, viu? A gente tem fome, vontade de comer e vontadezinha e vontadezona. Tem aí então esses 4 pilares para avaliar. Então, a fome geralmente é o quê? Você come qualquer coisa que vem pela frente, você não é seletivo, né? A vontade, você já é um pouco mais seletivo. Então, eu tô com vontade de comer uma torta. Eu tô com vontade de comer um bolo da minha mãe, né? E aí tem a vontadezona, né? A vontadezona geralmente é mais de conforto. Então, eu trabalhei demais, eu tô exausta, eu quero alguma coisa que me conforte. Que lembra, por exemplo, a infância, sabe? Geralmente eu pego o paciente e falo assim, Nutri, eu quero tomar um chocolatinho quente que me lembra quando minha avó fazia. Então, assim, é o quê? É uma comida que libera afeto, né? E você quer se sentir confortante. Assim, não tem problema nenhum você fazer isso. Agora, de uma forma descontrolada, de uma forma exacerbada, que você sempre faça isso todos os dias e depois você se sinta mal, aí que tá o problema. Esse que é o ponto principal. Se você tá fazendo isso com frequência e você tem ali, tá começando a perceber que você sempre desconta as emoções na comida, precisa sempre de um comfort food, alguma coisa nesse sentido, aí sim que é o problema. Ela falou sobre 3 principais transtornos que a gente vê com mais frequência, que acometem mais os brasileiros, enfim, as pessoas no modo geral. Agora vamos falar sobre o papel da nutrição na recuperação, Stephanie. Como é que funciona, né? Todo esse trabalho que você já falou que é multidisciplinar, trabalha com psicólogo, nutricionista, enfim. Exato, Roberta. É muito importante a gente trabalhar com o psicólogo em conjunto com a nutrição e com o médico especialista nisso, até porque trabalha muito essa parte comportamental mesmo, mental, é o físico e o mental. E quando o físico não tá bem, né, o mental ele reflete. Então, assim, primeira questão é a gente trabalhar a parte gastrointestinal, intestino. Vocês devem já ter ouvido falar que é o nosso segundo cérebro. E eu falo que a parte comportamental também vai afetar a parte intestinal. Você já percebeu que quando você está mais nervoso, mais estressado, às vezes você fica constipado ou solta demais o intestino? Por quê? Porque a gente tem um neurotransmissor que libera diretamente, faz essa conexão aí do cérebro e intestino. E aí, como então... O que a gente pode fazer, né, na prática clínica para ajudar você que está aí em casa também, vai colocar em prática? Primeira coisa, eliminar os alimentos ultraprocessados. Ou melhor, comer de uma forma controlada, né? O que acaba acontecendo? As pessoas comem de uma forma exacerbada. Eu consumo o quê? Analisa aí, você consome quanto de fast food? Né? Ainda mais agora feriadinho chegando. É verdade, né? Esse tempinho frio que dá mais fominha também. Então quanto que você está comendo de fast food? E quanto que você come de comida de verdade? A gente, nutricionista, fala muito de comida de verdade, né? Comida na mesa. Mas quando você descasca, você tem descascado mais ou desembalado mais? Né? Então, como que tem sido a sua alimentação, a base da sua alimentação? Eu falo que sim, a gente pode consumir algum alimento fora ali, tem feriado, tem final de semana, você está ali confraternizando com os amigos, mas qual que é a sua base alimentar? A alimentação precisa ser, a comida de verdade precisa ser a sua base alimentar. Então, comer realmente alimentos ricos em triptofano, por exemplo, né? Leguminosas, né? Então, nas leguminosas a gente encontra. Então, por exemplo, o feijão,
né, a lentilha, o grão de bico, uma sementinha de abóbora, uma sementinha de girassol, que geralmente as pessoas têm um certo preconceito em comer semente, falam assim, não sou passarinho para comer semente nutri, né? Então já se quebrou esse tabu, né? Agora as pessoas consomem as sementes, antes descartavam a semente, hoje mais consomem. Então assim, fazer o básico bem feito, sabe, Roberta? Não precisa você enfeitar muito, mas fazer o básico bem feito. Quando você retira só os alimentos ultraprocessados e já consegue se alimentar um pouco mais com comida de verdade, você já está ajudando, vou colocar 80% do seu intestino. Então, quando eu ajudo o meu intestino, eu estou ajudando sim a liberar mais triptofano. Olha só. Tá? Então, assim, a gente começar pelo básico, fazer o básico bem feito, né, que eu falo, né? Fazer o básico bem feito dá certo. No caso aí, a água também seria fundamental aí tomar a quantidade certa de água no dia? Água, sim, ó, água. Agora no friozinho a galera acaba não conseguindo tomar mais água, né? Mas sim, a gente precisa ter uma hidratação muito boa, né? A fonte de legumes, né? Então, ácido fólico, onde a gente encontra o ácido fólico nos verdes escuros também. Quem é paciente meu sabe que eu pego no pé que tem que ter no prato ali o verde escuro, porque é o aporte que a gente tem de magnésio, né? Um aporte que a gente tem também ali do ácido fólico. Então, olhar para o seu prato e tentar enxergar pelo menos de 4 a 5 cores. Faz o teste aí na sua casa. De 4 a 5 cores. Você faz um prato de 4 a 5 cores, Roberto? Olha, menina, confesso que eu vou ser reprovada nesse teste, hein? É difícil, mas vou me atentar a partir de hoje. O pessoal que está em casa também pode ficar de olho aí no prato, então, para a janta de hoje, já começar a observar se está tendo essa variedade. Então, faz toda a diferença. Faz toda. E fonte de... Então, a gente consegue encontrar, né? Fonte de triptofano. Tenta colocar isso no seu prato, né? As pessoas, às vezes, acham, eu quero emagrecer, eu tenho que tirar o arroz e feijão. Eles tiram a primeira coisa, arroz e feijão. Eu falo, gente, arroz e feijão é uma combinação que eu tenho lisina e triptofano, tem aminoácidos essenciais. Então, não retire o básico, né? Eu falo que não precisa ser caro você comer comida de verdade. Você pode fazer o básico bem feito e não vai ser caro, né? Não precisa enfeitar o pavão, né? Você não precisa entrar com várias suplementações, não. Só no dia a dia você ter um bom café da manhã, você fazer um almoço, não trocar o seu almoço por umas bolachinhas, né? Por uns salgados, fazer o lanche da tarde, fazer o seu jantar, fazer as refeições de uma forma certa, né? Mas assim, Nutri, eu não consigo fazer isso. Procure um profissional, né, especializado na área, procure um nutricionista para poder te ajudar, para ter um planejamento alimentar adequado, para ter realmente uma orientação, o que seguir. E sim, fazer os exames para conseguir o quê? Entender qual é a sua deficiência que você tem de vitaminas, para o quê? A gente conseguir suplementar isso. Então, suplementar o que você realmente está em deficiência e depois ter um planejamento alimentar como base para você manter isso no seu dia a dia. Stephanie, quando a gente fala sobre o consumo de carne, que eu não percebi, aí você comentando dele tá no nosso prato. Sim, é necessário também, é mais indicado a vermelha, a branca, mistura também, coloca ali as duas, um pouquinho em cada refeição, como Não, funciona? a gente precisa, tá, gente? Eu tô dando ênfase aqui na questão, voltando na parte do transtorno, né, por causa do triptofano, mas a gente precisa, sim, de proteína, tá? Eu preciso ter o aporte proteico no meu prato. A não ser que você seja vegano, né, a gente também consegue através da parte vegetal, mas sim, a gente precisa. Como que eu montaria, então, um prato, né? Eu colocaria, então, a parte de cereais e leguminosas, que é feijão e arroz, ou outras fontes também que são os tubérculos, tá bom? Eu tenho ali a minha proteína, então a carne branca, os ovos, a carne vermelha, e aí já respondendo a sua pergunta, melhor carne branca ou melhor carne vermelha? A carne branca, gente, os peixes, eu sei que é um pouco mais difícil peixe aqui, né, em São Paulo, mas os peixes, os ovos. Eu sei que aumentou um pouquinho o ovo aí, mas ainda é o mais barato do que carne vermelha, né? A carne vermelha tá bem caro. É verdade. Então, a carne vermelha deixa para uma exceção, deixa ali para 2, no máximo 3 vezes na semana, tá bom? E temos também o suíno, né? Então, temos a carne de porco também que dá para consumir. E depois, fazendo a complementar, né? A gente coloca os legumes verdes escuros, colocamos uma salada ali também, um refogado, né? Então, a gente constrói um prato nutritivo que daria para estar consumindo. E aí, a forma de preparo vai ser muito importante. Eu falo que comer saudável não precisa ser comida sem graça. Você pode usar a sua criatividade, né? Para fazer ali. Você pode fazer um soufflé, você pode fazer uma berinjela recheada, você
você pode fazer ali, usa da sua criatividade para conseguir fazer um prato gostoso também, né? Então, e aí você pode colocar uma salada de grão de bico, por exemplo. Eu tenho uma porta de triptofano, faz uma salada de grão de bico com atum, por exemplo. Ai, Nutri, eu não quero, o paciente no consultório fala, Nutri, não quero ter trabalho para fazer jantar à noite, o que eu posso fazer? Ó, um saladão de grão de bico com legumes picados, né? E aí com a salada, pronto, eu já tenho um jantar ali proteico e nutritivo e prático. É saudável e fácil de fazer, então. Fácil de fazer. Stephanie, obrigada pela participação, foi um prazer te receber hoje. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Já acabou, gente, olha isso. Obrigada, viu? Imagina, foi um prazer, Roberta, estar aqui falando com vocês. Até a próxima.